Hello, tudo bem com vocês? Eu sou a Tatiane do canal Tati Dias USA e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma enquete que eu fiz lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui marcado pra vocês, @Tatiane_Silva. Eu coloquei perguntando se as pessoas gostariam que eu fizesse um vídeo pra saber as diferenças que nós, da minha família, nós achávamos entre Brasil e Estados Unidos. Algumas experiências que nós passamos em todas as áreas possíveis. Que, né, do dia a dia. Aí as pessoas 100% votaram que sim. Por que eu pensei nesse vídeo? Porque quando eu tava no Brasil, há 2 anos e 3 meses atrás, eu também tinha muita curiosidade de assistir esses vídeos e de entender um pouquinho qual que era a diferença de um lugar e do outro. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Mas antes disso, por favor, não se esquece, deixe seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho que todas as vezes que eu postar algum vídeo, você vai receber as notificações. Ok, então vamos lá, sem delongas. Quais foram as coisas diferentes que eu achei? Gente, eu vou pegar a colinha aqui, tá? Porque senão depois a gente acaba esquecendo alguma coisa. Então vamos lá. Uma das primeiras coisas que eu achei muito diferente aqui nos Estados Unidos, todas as casas têm ar-condicionado. Mas, gente, nossa, ar-condicionado... no Brasil é muito difícil ter ar-condicionado, a energia elétrica é muito cara. Pra colocar ar-condicionado é muito caro. E eu que morava de aluguel no Brasil, eu não podia colocar, porque senão eu tinha que quebrar a parede, aí tinha que pedir proprietário, tinha que liberar, e se você tira, você tem que tampar de novo. Então, assim, a gente nunca teve no Brasil ar-condicionado. Aqui em todos os apartamentos que eu aluguei, ar-condicionado em todos. Então, isso é muito bom. Tanto é que você até esquece se tá frio ou se tá calor lá fora, porque tá tão ambiente, tão gostoso dentro de casa, que você esquece. Isso é muito gostoso. Eles têm ar-condicionado central. Então, tipo assim, em cima do teto tem as entradas, né, os buraquinhos. E aí depois eu tiro uma foto pra vocês. Tem as entradas, as saídas, né, de ar. Entrada não, tem as saídas de ar. E aí você ventila. E tem aquelas casas móveis, não sei se vocês já ouviram falar, mobile home. Que são aquelas casas que elas são... quando você muda, você leva a casa. É muito engraçado, mas existe. As casas, ela tem um espaço assim embaixo delas, um tantão assim, que cabe uma roda. Aí se você vai mudar, você engata aquela roda, aquele suporte, e aí o caminhão puxa a casa e leva pro terreno onde você vai alugar, onde você vai comprar. Esse tipo de casa, por que eu tô falando desse tipo de casa? A ventilação, o ar-condicionado central vem por baixo. Porque eles conectam o ar-condicionado e ligam ele pra sair por baixo. Então você vai ver que tem no chão das casas. Outra coisa, banheira. Banheira tem em todas as casas, pelo menos um banheiro tem uma banheira. Só se o dono comprou e ele mudou a casa, mas tem uma banheira. Todos os apartamentos que eu morei tem banheira no banheiro. Isso é muito bom, as crianças adoram, enche, né, fica brincando, pensa que é piscina, acho mó barato. A gente no dia a dia acaba nem usando, mas tem. Máquina de lavar e secar, gente, toda não, vamos corrigir. A maioria das casas tem. Eu morei em 4 apartamentos já, aqui na Carolina do Sul e na Flórida, né? No total são 4. Um apartamento só que eu morei não tinha máquina de lavar e secar. Mas o que eu fiz? Eu ganhei uma máquina de lavar de uma amiga, porque aqui é muito barato máquina de lavar e secar. Tipo, você paga 100 e poucos dólares, dependendo da qualidade da máquina, você vai pagar mais caro. Mas uma simples, você paga 100 e poucos dólares. Ela me deu uma de lavar e eu comprei uma de secar. Quando eu mudei para outro apartamento... eu não precisei mais na máquina, acabei vendendo, e aí eu já tinha no meu apartamento, mas aqui a maioria tem máquina de lavar e secar, porque não tem varal que nem no Brasil. A gente mora em apartamento, não tem aquelas áreas que tem a janela, sabe, de ventilação, aqui o pessoal também não abre janela, então isso é meio estranho no começo, a gente que tá acostumado a escancarar a janela para entrar ar. Por causa do ar-condicionado, o pessoal não fica abrindo janela, então não tem a ventilação que tem no Brasil. Tanto é que nas lavanderias não tem janela. A lavanderia é dentro do apartamento, você tem ali a máquina de lavar e secar, e você lavou, secou, pum, sua roupa já tá pronta. O pessoal nem passa, gente. Uma curiosidade, nem passa. Do jeito que você tira quentinha ali, você dá uma chacoalhada, taca ali no cabide, zerinho. Só as camisas, né? Camisa, uma roupa mais social, você acaba precisando passar. Mas senão você não passa roupa aqui. É muito difícil usar tábua de passar e ferro. Vamos lá. Próximo, fogão, geladeira e micro-ondas. Gente, todo apartamento é a mesma coisa. Não é uma regra de 100%, mas a maioria dos apartamentos tem fogão, geladeira e micro-ondas. Fogão e geladeira sempre tem. Micro-ondas, que é o que às vezes acontece não ter. Um apartamento que eu morei só não tinha, o resto todos têm.
E eles acabam usando o micro-ondas para ficar em cima do fogão. Aí você usa a luz, que tem uma opção de luz no micro-ondas, e tem a opção da ventilação, que seria o ar, o sugar, né? Aquele depurador que puxa o ar, que puxa a fumaça que sai do fogão. Então, eu achei uma coisa maravilhosa, porque eu já mudei muito, gente. Mais de 10 vezes no Brasil. Então, assim, já mudei pra caramba. E eu sei o quanto é difícil levar geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar, máquina de secar, já lota seu caminhão e acaba com a coluna da gente. Então, só de ter isso numa casa já é maravilhoso. Então, na maioria das casas, tem todos. Todos, não, vamos falar assim, vamos corrigir. Todas as casas têm o fogão, a geladeira, mais o micro-ondas, uma casa ou outra não vai ter. Anticoncepcional. O que acontece com anticoncepcional? Nossa, mas o que vai ter anticoncepcional diferente daqui? Anticoncepcional no Brasil, você compra sem receita. Aqui você tem que passar no médico para você ter a receita. Um exemplo do que eu tive que passar. No Brasil, eu tomava anticoncepcional porque eu tenho ovário micropolicístico, então que a gente tem que sempre tomar anticoncepcional para ficar regulada. Aí, o que aconteceu? Eu vim de lá pra cá, o meu remédio aqui não vendia, porque ele, aqui na receita, ele fala que causa trombose, não sei o que, é super proibido esse remédio aqui. E no Brasil, não precisava nem de receita, e pagava, se eu não me engano, R$6. Super barato no remédio, nunca me deu problema. Aqui, esse remédio não é vendido. Então, o que eu tive que fazer? Passei por um médico, aí eles me deram lá uma receita, fui na farmácia do Walmart, peguei esse remédio, fiz o teste do primeiro mês, passei super bem, voltei lá, eles me deram uma receita que valia por 3 meses, que eu podia pegar 3 refis. Aqui são refil, eles te dão receita para refil. Aí peguei os 3 meses, aí fui em outra clínica, eles me deram uma receita para 11 meses. Então eu fiquei 11 meses sem precisar passar no médico. E aí eu peguei 11 refis. Então eles já mandam automaticamente para o Walmart, eles perguntam que loja que você quer, a sua receita chega, eles mandaram para o Walmart. Aí eu pedi que fosse lá, eles mandaram, aí eu chegava lá e só mostrava a minha ID e pegava meu remédio. 11 meses assim. Aqui uma consulta gera em torno, você passa num clínico geral, tá? Não precisa ser um ginecologista. Você paga em torno de, na primeira vez eu paguei $70, que foi numa clínica latina, que eles falavam espanhol, eu me senti mais confortável, mais segura, porque eu achei que ia ser mais fácil. Aí na segunda clínica, a gente foi, era só americana, e meu marido foi comigo, que ele fala inglês melhor do que eu. E lá a gente pagou $90. Nessa mesma clínica, agora, há um ano atrás, a consulta já foi para $125. Então esse é o preço da consulta, e aí depois você já tem os refis, então aí acabou o refil, você tem que voltar lá e passar no médico, tá? Então essa é a diferença do anticoncepcional daqui e do Brasil. No Brasil não precisa de receita, aqui você precisa. Só se no Brasil acho que tiver algum mais específico, assim, mais forte, não sei se tem. Os que eu usei nunca precisei. Outra coisa, return. Aquela bendita coisa, aquela bendita que você tem que fazer quando, você compra uma roupa, não deu certo. Você compra um produto eletrônico, o negócio não funciona. Ou você não gostou, você não pode devolver. Aí, você até pode devolver no Brasil, mas você liga pro 0800, 0500, 0300, tudo que você imagina, mas você não consegue devolver. Aí você cansa e você não devolve. Ou senão você fica, até você conseguir. Aqui você chega na loja, fala que quer devolver, eles pegam muitas vezes, 99% das vezes, nem pergunta por quê. Você entrega com a notinha ou com a etiqueta da roupa, você vai lá, entrega, eles pegam, não fala nada. E você já pode, te dão em dinheiro ou eles te dão num gift card. Aí você vai e compra o que você quer com o dinheiro que eles devolveram. Gente, melhor coisa do mundo. Primeira vez que aconteceu isso comigo, a gente tinha um hack, a gente teve que desmontar. Que a maioria das vezes você compra e você mesmo monta. Aí a gente foi montar, tinha uma peça duplicada e faltava uma peça. O que eu fiz? Tirei foto, tudo certinho pra moça ver e levei. Fui explicar por que eu queria devolver, ela falou que não precisava explicar. Foi lá, pegou o produto de volta, ela nem conferiu, porque eles confiam muito na nossa palavra. Ela nem conferiu, foi lá, pegou o produto, me devolveu em dinheiro. Eu dei a notinha, ela me devolveu em dinheiro, devolve a notinha pra você, marca lá que já pegou, acabou. Gente, não tem nenhum problema em devolução, isso aqui é maravilhoso. Outra coisa, respeito no trânsito. Gente, aquele stop que a gente tem que fazer aquela parada de 3 segundos... Literalmente, vamos falar assim, 99% da população respeita. Lógico que tem alguns que não, né? Dá aquela olhadinha e vup.
Mas se você fizer isso, você toma uma baita numa multa terrível se a polícia ver. Então você para, conta até 3 e você vai. E às vezes tem 4 stops se for aquele cruzamento. Aí aquele que parou primeiro, sai primeiro. Tem um respeito muito grande com isso. Aí, tipo assim, tem aquela faixa de pedestre, as pessoas vão passar, os carros param, realmente param. No Brasil, as experiências que eu tive é que quase atropela a gente, mas não para. Outra coisa, aqui tem muitos animais andando, patinho, esquilo, gente, é bicharraiada que passa na rua. O que o pessoal faz? Tá chegando perto, diminui a velocidade, para. Os patinhos tá passando, você tá lá morrendo de pressa, os patinhos, a mãe, o filho, outro filho, o primo, o irmão, e o bichinho tá passando e você tá lá esperando. O pessoal respeita demais o trânsito. Lógico que vai ter lugar, né, que sempre tem os barbeirinhos da vida, mas a maioria respeita demais. Isso é muito bonito, eu acho muito admirável isso. Outra coisa, eu tô correndo aqui, gente, porque é bastante coisa, tá? Preço de comida, gente, muito barato, muito diferente do Brasil. Algumas coisas que eu pagava, assim, extremamente caro aí no Brasil, aqui eu pago muito barato. Se você quer ter uma alimentação orgânica, aqui você consegue. Porque no Brasil é muito caro, extremamente caro. E até hoje eu converso com a minha família, eu tô me baseando naquilo que eu converso com as pessoas, tá? Eu converso com a minha família e com os meus amigos e eles falam, Tati, realmente aqui é caro, quanto você paga aí? Aí eu falo, nossa, mesmo convertendo pro real, aí é mais barato. Então, assim, a alimentação aqui é muito boa, você come muito bem, você enche bem sua geladeira, porque as coisas são mais baratas. Preço de comida e no geral, viu, gente? Em tudo. Em loja de roupa, de brinquedo, carros, coisa que um carro no Brasil custa, sei lá, 100 mil reais, se você for converter aqui, custa menos da metade do preço. Então, assim, você consegue ter um carro bom, coisa que no Brasil você teria um menos do que você tem aqui, porque é muito caro. O imposto, tudo quando você compra, vem separado. Por exemplo, isso aqui você vai no Dollar Tree. Eu vou gastar só $1. Não, você não vai gastar $1, você vai gastar $1 mais o imposto. Aí, quanto é o imposto? Às vezes é 5 centavos, 6 centavos, depende do que você vai comprar. Eu nunca fiquei prestando atenção se é tudo igual dentro da loja. Mas você vai comprar uma roupa, é $10, é $10 mais o imposto. Esse imposto vem na notinha, você vê depois quanto que foi de imposto e quanto que foi da compra do seu produto. Tratamento das pessoas em relação a não falar inglês. O pessoal pergunta muito isso. Como que você se vira? O meu marido estuda, minha filha estuda. Eu não estou estudando, então eu aprendo no dia após dia, convivendo com as pessoas, estudando pela internet, me virando. Mas o que eu senti, assim, que não vou generalizar, mas o que eu senti a diferença, americano vê você tentando falar inglês, eles admiram muito isso, eles respeitam muito você, porque eles veem que você veio de um outro país sem conhecer a língua deles, mas você tem a vontade, você tem a garra de aprender, isso é muito gostoso, a gente fica muito feliz. Às vezes a gente conversa e fala assim, a gente sabe falar pouco, aí a pessoa fala, não, mas você tá falando, eu tô entendendo o que você tá falando. Aí você fala, meu, que gostoso, é muito bom isso, você se sente valorizada. Agora, se você vai falar inglês com um brasileiro, muitos brasileiros começam a te corrigir de uma forma agressiva, tipo assim, tirando sarro. Não todos, tá, gente? Não vamos generalizar. Mas é aquela coisa, sempre tem aquele brasileirinho que fala, não tá falando nada. Meu, quando você chegou aqui, você também não falava. Então, como que você aprendeu? Dia após dia, dia após dia. Então, assim, é uma coisa que vale a pena. Eu cheguei aqui, eu sabia falar muito pouco. Hoje eu falo mais, só que assim, tem muitas dificuldades. Mas a gente acaba se virando, isso é muito gostoso. O pouquinho que você sabe faz a diferença. E o seu ouvido começa a receber aquilo de uma forma diferente. É o que falam pra gente, é igual o nenê. Nenê não sabe falar português quando nasce no Brasil. Ele começa a ouvir os pais falarem, todo mundo em volta deles falarem, e aquilo vai ficando gravado na cabecinha deles. Aos poucos eles vão desenvolvendo, e a gente é a mesma coisa. Criança aprende muito rápido. A Giovana, em 4 meses, já estava falando inglês na escola, porque fica o dia todo com aquilo no ouvido. E em 1 ano ela estava fluente, é uma coisa impressionante. Ela já tinha recebido um boletim da escola, um report dela falando que ela estava fluente. E aí ela mudou de escola, mudou de estado, recebeu de novo falando que ela estava fluente. Então isso é muito bom. E a gente vê, e aí, tipo, você tem uma palavra que você não sabe falar direito, ela fala, e eles aprendem a falar certinho, com o sotaque daqui. Não igual a gente, que acaba não perdendo o jeito, né, do brasileiro falar, o jeito do sotaque de outro país.
A gente acaba falando com um sotaque diferente, mas eles falam certinho, gente, vale muito a pena uma criança vir aqui e falar inglês. E a Giovana, ela veio alfabetizada do Brasil, ela saiu do Infantil 3, ela estudava lá no Brasil. Ela veio pra cá alfabetizado, graças a Deus, a professora dela maravilhosa. Poliana, você tá assistindo esse vídeo? Um beijo grande no seu coração, gente. A Poliana alfabetizou ela no Infantil 3, não era nem necessária a alfabetização, porque no Brasil não pede, não é obrigatório se alfabetizar no Infantil 3, que seria o Maternal 3, Pré-3, cada escola fala de um jeito. Mas ela se esforçou muito e ela conseguiu alfabetizar a classe toda. Um ou outro tinha um pouquinho de dificuldade, mas, gente, todos saíram lendo. E isso, assim, foi maravilhoso. A gente chegou aqui sabendo o português, sabendo ler. Hoje ela fala algumas palavrinhas erradas, por exemplo, cadeira. Ela não fala cadeira, ela fala cadeira. Porque é o que a gente fala na correria, pega a cadeira, empurra a cadeira. A gente não fala, por favor, empurra a cadeira pra mim. Então, um exemplo, ela tem esse pouquinho de dificuldade, mas ela sabe falar em português normal, ela sabe ler. Agora, aqui ela se alfabetizou em inglês, então ela veio com português e sabe falar o inglês também. E aí, o inglês, em 4 meses, ela já tava falando. Gente, como? Eu não sei, mas de ouvir, a bichinha fala. E é a coisa mais bonita do mundo. Vocês vão ver nos videozinhos dela lá. Se você ainda não segue ela, eu vou deixar aqui também pra você. Giovana Dias USA. Ela tá fazendo muitos vídeos e ela tá misturando português com inglês para que os amigos americanos dela possam assistir e os brasileiros também. E mais uma coisa que eu achei muito engraçada quando eu cheguei aqui. Nas lojas, quando você vai comprar as coisas, gente, o atendente não fica grudado em você, sabe? Que mundo fica assim, ó, tchuc, na sua cabeça. O que você vai querer comprar? Você quer que eu pegue isso? Quer que eu pegue aquilo? Gente, isso me sufocava no Brasil. Tem hora que é bom a pessoa estar ali pra te ajudar, mas tem hora que você não quer que a pessoa fique do seu lado, porque você quer ver uma coisa assim, sabe? Separado, quietinho no seu canto. Mas não tinha jeito, né? Você corria, o atendente corre atrás. Você corre, o atendente corre atrás. Agora aqui não, eles ficam lá. Se você chamar, vem. Se não chamar, não vem. Pelo menos todas as lojas que eu já fui foi assim. Não ficou ninguém atrás de mim. E aí, por aí vai, gente. Se eu lembrar de mais alguma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, me manda lá pelo Instagram. Ah, e nessa área? Eu vou respondendo pra vocês. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aí a pessoa fala, tá falando demais. É que é muita coisa. A gente tenta resumir, mas é muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe muito, que Deus possa cuidar, transformar e mudar a sua vida em nome de Jesus, viu? Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo, e se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, deixa lá nos comentários, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo, tchau!